Fala pessoal, novamente aqui Destrave na Informática, chegando com mais dicas, né, e orientações em prol de mostrar um pouco da vivência desse mundo da informática, aumentar o conhecimento, para que você possa utilizar não só com você mesmo, mas também com outras pessoas, né, ajudando assim, ou então aprimorando seu conhecimento na área de informática, de manutenção, ok? Bom, eu selecionei aqui algumas imagens, ok? Para mostrar, na verdade, 3 dicas, né? Vou dizer aqui 3 dicas necessárias para que você preserve a vida útil de um equipamento que hoje se tornou comum, que é o notebook. Muitas pessoas hoje já fazem uso, grande uso do notebook, seja para atividades de trabalho, ou atividades de estudo, né, ou de diversão, ou até mesmo em conjunto, os três em conjunto, né? Então o que acontece? Nós selecionamos algumas imagens e basicamente nós vamos mostrar aqui 3 dicas importantes, 3 orientações que, quando são aplicadas, faz com que a vida útil desse equipamento, do seu notebook, né, se prolongue por mais tempo, tá certo? Bom, essa primeira imagem aqui, vocês estão observando, está mostrando um primeiro erro que muitas pessoas fazem, que resulta em um desastre, por assim dizer, né? Nós aqui do Destrave, nosso objetivo é explicar de uma maneira direta, simples, clara, né? E direta ao ponto, questões que envolvem esse mundo que é a informática, a manutenção de microcomputador, manutenção de notebook, né? Sem falácias, sem termos técnicos, né? No ditado popular mesmo, para que a pessoa de fato entenda e não perca tempo, né? Nós temos uma divisão física, né? Uma parte de empresa física, onde atuamos não só com manutenção, mas também com sistemas, né? Área de automação comercial, segurança eletrônica, manutenção de computador, notebook, smartphone, periféricos, enfim. E na nossa casa chega muitos notebooks para reparo e manutenção. Estou falando de preventiva não, mas na frente eu posso até, se você tem algumas dúvidas sobre manutenção de computador, manutenção de notebook, você pode até postar aí nos comentários, que com base nisso aí a gente pode até fazer um vídeo mais à frente, né, para tirar essas dúvidas. Não chega para preventiva não, chega realmente para reparo e manutenção, né? Notebooks chegam na nossa bancada. Muitos notebooks chegam com esse problema aqui, ó, pessoal. A tampa, né, vamos dizer assim, quando você abre a tela, essa estrutura responsável por sustentar a tela, por fazer esse movimento de abrir e fechar, nós recebemos muitos notebooks com essa estrutura quebrada, né, totalmente quebrada mesmo, né? Muitas vezes até de uma forma tão danificada que prejudicou outros componentes do notebook, né? A segunda imagem, acredito que vai mostrar também isso, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para a segunda imagem. Pronto, deixa eu expandir assim que fica melhor. Acho que o meu teclado aqui tá dando probleminha. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Pronto, voltamos. Desculpa aí, pessoal, meu teclado tinha dado um problema aqui. Então, como eu estava falando, essa imagem aqui agora vai mostrar, né, essa próxima imagem, uma visão já da parte superior, né? Visão em primeira pessoa, você olhando um notebook. Já aconteceu isso com o seu notebook? Ou o notebook de um conhecido seu? De aquela haste, né? Aquele suportezinho que segura a tela, ele partir, soltar, né? Quando você abre lá a tela do notebook, você já sente folgada a tela, né?
Quando você olha aquela estruturazinha que segura, aquelas hastes que seguram, estão quebradas, estão partidas, né? Já aconteceu isso? Bom, nós recebemos muitos equipamentos com esse problema aí. Agora, por que ocorre esse problema? Um notebook, ele tem uma forma correta de você abrir a tampa da tela dele, de você abrir a tela dele. A gente observa que muitas pessoas, elas abrem a tela pela lateral, pela ponta, né? Pega-se pela ponta da tela e abre. Isso aí é o pior erro que você pode fazer. Por quê? Quando você abre pelas bordas, né, seja pela ponta esquerda ou pela ponta direita, você abre a tela pela ponta, isso faz com que você force apenas um lado dessa estrutura aqui, ó, pessoal. Você está vendo aqui até uma mão aqui com o dedo indicador em cima, né, que é justamente essa estrutura aqui, ó, que segura, tá? Que é responsável por segurar a tela, sustentar a tela, não só segurar, mas manter ela na posição que você deseja, né? A tela do notebook, quando a gente abre, não fica só em uma posição. A gente pode abrir abrir o grau bastante dessa tela, como podemos também, né, deixar um pouco mais fechado para visualizar melhor as informações que estão ali. Então, quando nós abrimos um notebook pelas bordas, seja pela ponta esquerda ou pela ponta direita, a gente faz uma pressão descomunal, uma pressão anormal na estrutura que sustenta a tela, só que não nela toda de maneira homogênea, né? De uma maneira igual dos dois lados, não. A gente faz essa pressão apenas de um lado. E isso aqui, por incrível que pareça, né, é uma mistura, né? É uma mistura de plástico com aço, né? Tem um açozinho aqui, ó, essa haste que segura a tela, né? Ela é de aço, ok? E ela é fixada na carcaça ou no gabinete do notebook, ela é fixada com parafusos. E esses parafusos é fixado no plástico mesmo. Observe que o gabinete, ou seja, a estrutura do notebook, né, ela é praticamente toda de plástico, né? Então, essa haste que sustenta a tela, ela é fixada na base do notebook, fixada no plástico por meio de parafusos, né? E essas casinhas onde ficam os parafusos ali presos, né? Olha, eu tô falando aqui a gente não tem muito negócio de termo técnico não, viu? Nosso objetivo é explicar de uma maneira clara. Então o que acontece quando você abre por um lado só a tela do notebook, você força aquelas casas ali. É como se ela segurasse o peso dos dois lados de um lado só. Com o tempo, esse movimento faz com que essa estrutura ela canse, ela comece a ter pequenas fissuras e aí ela quebre, né? Então aquela parte ali, aquela sustentação que tinha, perde aquela sustentação e solta, ficando dessa forma aqui, ó, como na primeira imagem, né? Ó, acaba até levantando quando você abre, estala, né? Dá aqueles estalos, aquele barulho estranho, e quando você olha, você vê que já está nessa situação aqui, uma situação parecida. Então, geralmente isso acontece muito, ó, pessoas que estudam, né, fazem curso à noite, sai do trabalho, aí leva o notebook na mochila, no trabalho abre o notebook para estudar, quando termina desliga, fecha, aí vai para o curso ou para a faculdade, chega lá, abre o notebook de novo. Então é um uso assim massivo, né? É um uso pesado, toda hora você, só em um dia só você às vezes abre e fecha o notebook mais de 5, 6 vezes, multiplique isso aí, 5 dias na semana, 7 dias na semana, um mês, né? Um ano todo. Então os notebooks de hoje, eles existem de diferentes qualidades. Existem notebooks de excelente qualidade, mas existem os notebooks que são mais em conta, que não são tão bons assim, seja nas suas configurações internas ou também na composição, ó, que é feito ele ali, a estrutura dele. Mas independente, para durar mais, você tem que ter esse cuidado ao abrir e fechar a tela do seu notebook. Então, qual seria a maneira correta? Qual seria a maneira certa de você abrir o seu notebook? Bom, deixa eu ver se eu consigo
buscar aqui uma imagem de um notebook aqui. Só um momento. Pronto, pessoal, voltei. A maneira, peguei uma imagem aqui de um notebook para como exemplo, né? Qual a maneira correta então que eu devo abrir o notebook? Ó, se você abrir o seu notebook pelas bordas, ó, abrir a tela dele aqui, ó, a tampa, essa tampa abrir pela borda, tenha certeza que depois de um tempo, essas hastes que sustentam, voltando aqui na imagem, ó, essa estrutura aqui que sustenta a tela, ela vai partir, tá? Ela vai soltar da base do notebook. As casinhas que ficam presas ali com parafuso não vão aguentar e vai quebrar. E o reparo para isso, além de ser caro, pelo menos aqui na nossa região, na região que nós atuamos aqui, que é a Bahia, é um reparo que não tem garantia, né? É um reparo caro, não tem garantia e é um reparo chato de fazer. Quando estamos na bancada lá com o notebook todo desmontado para poder reparar isso aí, não é um reparo fácil não, né? Basicamente a gente tem que criar um projeto de como vamos recuperar, porque cada notebook que chega com esse problema partiu, rachou, soltou de uma maneira diferente, né? E causou danos, né? Às vezes causa danos em cascata, ou seja, só por causa disso aí danifica outras peças do computador, certo, pessoal? Então, como você deve abrir a tela do seu notebook, tá? O recomendado é que ao invés de você abrir pelas bordas, você abra pela parte central, ok? Você segura, depois eu vou até fazer um vídeo mostrando na prática isso aí, tá? Essas 3 dicas que a gente está dando aqui. Vou fazer um vídeo, vou pegar um notebook, esse mesmo notebook aqui que eu estou gravando essa aula, eu vou pegar ele, né? Eu vou pedir para Renata filmar eu fazendo na prática, né? Aplicando essas 3 orientações. A primeira que eu estou passando aqui agora é como eu devo abrir e fechar o meu notebook, né? Então, nunca abra, tá, pelas bordas, sempre abra pela parte do meio, né? Você vai colocar um notebook em uma superfície plana de preferência, ok? E aí você vai abrir ele, ó, pegando aqui, ó. Vocês devem estar reparando o cursor do mouse. Eu acho que eu programei para gravar também o cursor do mouse aqui. Eu acredito que sim, mas vamos lá. Tá vendo aqui a parte central da tela do notebook, onde tem a webcam, onde tem aqui a webcam. Bom, você vai segurar, colocar o notebook de uma superfície plana, de preferência, né, caso você consiga. E aí você vai abrir pela parte do meio. Você vai abrir aqui, ó, pela parte do meio, nunca pelas bordas. Quando você abre pela parte do meio, você está distribuindo por igual a pressão e o peso nessas hastes, nessa estrutura que segura a tela, nessas dobradiças, né, que seguram a tela. É uma dobradiça, é uma hastezinha, né? Tem uma haste juntamente com a dobradiça, né? Então quando você abre pelo meio, você distribui o peso igual. Você não vai sobrecarregar só um lado para acontecer isso aqui, ó. Não, você vai deixar por igual. E aí vai evitar que tal prejuízo aconteça, né? Faça você gastar dinheiro, ok? Então espero que tenha entendido essa primeira dica, né? Dúvidas sobre essa primeira dica vocês podem estar falando aí nos comentários, viu, pessoal? Basicamente é isso aí. É um reparo que aqui em nossa região, Bahia, não é um reparo barato. É um reparo que não damos garantia. Praticamente todas as empresas que trabalham com isso aqui não dão garantia, porque isso aí é do uso da pessoa, né? É nítido que isso aqui é mau uso, ou então o uso incorreto do equipamento, e é trabalhoso de fazer. Em muitos casos é muito trabalhoso de fazer. Tem casos que nem fazemos, né? Quando avaliamos assim, nós devolvemos para o cliente, recomendamos que ele adquira um gabinete, uma carcaça nova para o modelo do notebook. E como tem tantos modelos de notebook, às vezes nem se acha, né? Modelos antigos nem se acha, nem pesquisando na internet acha. Certo, pessoal? Essa é a primeira dica, né? Então abra e fecha
o notebook, abrir e fechar, sempre pegando pela parte aqui, ó, central. Segura aí na parte centralizada e abre devagar. Tem gente também que pega o notebook e abre assim na maior velocidade, né? Pega a tampa, abre assim, mesmo pegando pela parte central. Não é interessante você abrir assim não, né? Isso é um equipamento eletrônico, né? É um computador de mão, de bolsa, né? Você botar ali, ó, o computador dentro da bolsa, né? Dentro de uma mochila. Então requer um certo carinho realmente para que ele dure, certo? Essa é a primeira dica que nós tínhamos para passar. Só que temos mais duas, né? A segunda dica, vou botar aqui a imagem mostrando aqui uma bateria de notebook, né? Tá aqui o técnico aqui na bancada retirando a bateria de um notebook. Bom, algum de vocês, né, que está assistindo esse vídeo já sofreu com bateria viciada, né? Você comprou um notebook, né? Às vezes comprou um notebook novo, aí o notebook funcionava perfeitamente, direitinho, perfeito. De repente, depois de algum tempo, de alguns anos às vezes, a bateria dele você começou a perceber que viciada, não carregava direito, não carregava 100%, ou então descarregando rápido demais, principalmente em notebooks antigos, viu? Aquele notebookzinho que você já tem aí há 7, 8 anos, talvez 5 anos. Depois eu vou até olhar novamente assim, a partir de qual modelo esse problema sanou, parou mais. Mas a gente observa muito aqui notebooks multimarcas, de diferentes marcas, né? Chegando aqui com esse problema de bateria viciada. Então, por que acontece isso? Principalmente em notebooks antigos. O fato de você usar o seu notebook, tá? Tem vários outros fatores também, mas eu vou me concentrar apenas em um aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. O fato de você usar o seu notebook 24 horas sempre plugado no carregador dele, na fonte, muitos conhecem muitos chamam de fonte, eu chamo de carregador, mas vamos chamar aqui de carregador. A gente não está usando um termo técnico, nada disso não. Então, se você usa o seu notebook sempre no carregador 24 horas, terminou de usar o notebook, você deixa ele lá, desligou ele, mas ele está lá conectado na fonte, no carregador, está usando no carregador. Principalmente notebooks antigos, pessoal, você está ali fazendo com que a sua bateria estrague, que ela fique viciada, certo? Por que isso, né? Essas baterias antigas, né? Não vou entrar aqui em características específicas técnicas não. Essas baterias antigas, elas não suportam você ficar com ela ficar conectada 24 horas ali na energia, na tomada. Por exemplo, quando a gente está com o nosso celular descarregado, o que a gente faz? A gente pega o celular, coloca o celular para carregar, não é isso? Colocamos o celular na carga. Quando a bateria está em 100%, o que a gente faz? Tira o celular do carregador. A gente não sai com ele plugado ainda no carregador, né? Vamos pra rua, vamos sair de casa com ele plugado no carregador. Não, a gente tira, né? Quando ele começa, às vezes levamos até o carregador ou um power bank. Quando ele começa a descarregar, a gente pega e pluga lá de novo. Tem essa mesma base de uso para o seu notebook. Ou seja, você vai pegar ele, vai carregar ele. Deu 100% de carga, tira ele do carregador, né? Quando ele chegar lá aos seus 20, 15%, você pluga novamente no carregador para ele carregar. Isso vai fazer com que você proteja assim a saúde, né? E ajude na saúde da sua bateria, ok? Muitas pessoas elas reclamam disso. Ah, eu queria que desse uma olhada no meu notebook porque meu notebook não está carregando 100%. Ainda tem um detalhe, viu, pessoal? Em alguns notebooks, o que é que pode acontecer? Você está lá sempre usando ele na fonte, no carregador. Você pode danificar 3 coisas aí. Você pode danificar a bateria do seu notebook.
Você pode danificar uma peça que existe dentro do notebook, basicamente uma placa, que ela ajuda no gerenciamento do uso da bateria do seu notebook. Tem uma placa, existe uma plaquinha dentro do seu notebook que ela ajuda nesse gerenciamento, né? Inclusive dentro da estrutura da bateria ali, daquela caixinha que é a bateria, né? Deixa eu voltar a imagem aqui, ó. A parte da bateria aqui, ó. A gente olhando aqui, ó, do nosso lado esquerdo, ó, ele puxando a bateria. Aqui dentro, muitas vezes tem uma placa. Aqui são baterias ligadas em série, né? Não vou entrar em termos técnicos não. Aqui são baterias ligadas em sequência. E existe uma plaquinha aqui dentro, muitas vezes, que ajudam nesse gerenciamento, né? Estou falando de maneira direta. Então, o que é que pode acontecer? Além de danificar a bateria, você pode danificar também essa placa que gerencia, que ajuda no controle aí do uso da bateria. E a terceira coisa, você pode até danificar o seu carregador, a fonte, né? Você pode danificar isso. Então imagine o gasto aí. Quando você manda um equipamento para a bancada, quando você fala, minha bateria está viciada, a empresa de responsabilidade, o técnico de responsabilidade, ele não vai dizer para você, isso aí é a bateria, troca a bateria, compra uma bateria nova que volta ao normal. Não. É necessário uma avaliação, uma verificação do seu equipamento. Ver se, por você ficar usando direto lá, plugado no carregador, de repente, olha só, de repente verificar lá o carregador para ver se ele está dando a voltagem correta, se ele está passando a energia correta, a voltagem correta, a amperagem correta para o seu equipamento. Vai ter que verificar também o seu notebook, se já não danificou alguma peça interna devido a isso, e verificar a bateria, fazer testes, é o que nós chamamos de teste. Então, quando o técnico fala, tem que trazer aqui para a gente avaliar, testar, é porque realmente é necessário. Então, algo que pode ser evitado com uma simples ação, que é o que? Carregou 100%, tira o notebook da tomada. Mas é válido lembrar que atualmente as baterias elas ficaram mais modernas. O tempo foi se passando, ficaram mais modernas. A tecnologia mais popular é das baterias de íon de lítio, que estão nos notebooks mais novos. Então essas baterias elas têm mais desempenho, né? E tem uma tecnologia que protege a saúde da bateria. Por exemplo, digamos que você usa ele conectado, a bateria já está lá em 100%. Acontece que essa bateria vai ter um sistema de proteção que corta o carregamento da bateria, vai reconhecer que está lá 100% carregada, aí ele corta, pronto, não preciso mais de energia aí do carregador não. A energia pode passar direto para o notebook. Ela fica lá protegida, isolada, e a energia vai direto para o notebook, ok? Aí ela para automaticamente de carregar. Mas eu devo dizer a vocês que, apesar de existir essa teoria, nós recebemos muitos equipamentos novos, atuais, viu? Notebooks aí de 1 ano, 2 anos de uso, que chegam com esse problema. E aí? O que será? Interessante, né? Ou seja, apesar de ele ter essa tecnologia para proteger a bateria, nós continuamos recebendo notebooks novos e antigos com esse mesmo problema. E aí quando checamos é o carregador, quando checamos é a bateria mesmo que está ruim, quando nós checamos já é a plaquinha lá que gerencia que está com defeito. Então o melhor remédio é a prevenção. Nós damos essa dica para qualquer pessoa que compre notebook, seja agora, notebook atual, multimarcas, independente da marca, ou pessoas que já tem notebook lá há 10 anos, há 8 anos, já tem lá um notebook. Meu notebook, por exemplo, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou botar um lembrete para gravar um vídeo mostrando isso na prática. Meu notebook ele já tem um bom tempo. Eu adquiri ele em 2016, perdão, 2016 não.
Eu adquiri ele em 2013. 2013, né? Nós estamos em 2022, né? Já vai fazer 10 anos que eu uso notebook. E ele, até então, carregava normalmente, perfeitamente. Agora, o que foi que houve com o meu notebook? Eu emprestei uma vez, e aí a pessoa usou ele 24 horas, deixou ele conectado com o carregador e com a bateria encaixada também. Exatamente isso que eu falei para vocês, né? A pessoa deixou aqui, ó, a bateria conectada no notebook e deixou o notebook conectado na energia, na fonte da energia. A pessoa deixou isso, pessoal, acho que um mês, ou foi um mês ou mais, direto, não tirou para nada. Desligava o notebook e deixava lá. Bom, aí o companheiro não aguentou. Esse notebook que eu uso, ele é um notebook da marca Dell. E depois eu posso até mostrar as configurações, especificações dele em outro vídeo. Aí o que aconteceu? Quando eu peguei o notebook novamente, eu percebi que a luz indicativa da bateria estava piscando já vermelho. Na base dele aqui, próximo ao teclado, tem algumas luzes que mostram o status do dispositivo, né, do notebook. Tava piscando lá em vermelho, ó. Aí eu, rapaz, quando eu fui observar, a bateria ela não carregava mais. E por incrível que pareça, não danificou só a bateria, danificou também o carregador. Na verdade, danificou o carregador e depois danificou a bateria, porque na residência da pessoa existia uma grande variação de energia. A tomada lá não batia sempre 110 não, variava. Então o carregador, mesmo sendo bivolt, meu carregador bivolt não aguentou. Eu tive que adquirir uma nova bateria e um novo carregador. Não consegui comprar nenhum carregador novo, preferi comprar um seminovo, porque o carregador novo original ultrapassava os R$ 500 e a bateria original ultrapassava os R$ 300. Olha só, prejuízo, né? Então é muito complicado isso aí, certo? Muito complicado mesmo. Pessoal, nós já estamos aqui com quase meia hora de vídeo, então eu vou logo partir para a terceira e última dica. Pronto, a terceira e última dica aqui, ó. Saídas de ar do notebook. Você usa o seu notebook em cima da cama? E pega lá o seu notebook e bota em cima da cama para assistir aquela série, aquele filme, para estudar, ou então para conversar, se socializar. Aí você pega, né, chega à noite, vai deitar um pouquinho, aí bota lá o seu notebook em cima da cama, em cima do travesseiro, em cima do lençol. Cuidado. Os notebooks, eles possuem uma saída de ar, tanto lateral como pela parte de baixo. Deixa eu voltar para aquela imagem aqui do notebook. Pronto. Tá vendo aí o notebook? Embaixo dele aqui, ó. Embaixo dele, na parte inferior. Se você observar, se você pegar o seu notebook depois e dar uma olhada, você vai ver que tem aberturas na carcaça, no gabinete, no chassi, vamos falar assim, né? Vamos ser simples. Tem aberturas ali embaixo. Essas aberturas, elas são responsáveis por ajudar na circulação do ar. Como assim? Ele é um equipamento, tem energia dentro dele, tem peças trabalhando dentro dele. Uma das coisas mais normais que existe quando se passa energia em uma peça é a dissipação do calor. Aquela peça esquenta. Depois eu vou explicar detalhadamente. Se você tiver dúvidas, pode postar aí, comentários, viu? O objetivo da Destrave é falar de uma maneira simples, uma maneira direta. Nós estamos falando aqui com base, pois trabalhamos com manutenção e reparo de microcomputador, notebook, tablet, smartphone, enfim. E também periféricos, recuperação mesmo, recuperação eletrônica de peças. Então o que é que acontece? Embaixo tem aberturas para que o ar circule no seu equipamento, para que ele não aqueça. Basicamente é igual o motor de um carro. Quem tem carro sabe que o carro ele tem um sistema de refrigeração. Se você olhar ali, ele tem um radiador.
ele tem uma bomba d'água, é o que nós chamamos aqui, a bomba d'água, que trabalha em prol de fazer com que a água circule e que o motor não superaqueça. Tanto que no painel do carro tem aquele marcador de temperatura. Se a temperatura ela aumenta, aí é indicado logo ali. Aí você tem que parar o carro para ele não superaquecer e não causar um prejuízo e você até perder o motor. Notebook, ele tem uma circulação de ar. Essa circulação de ar, essas aberturas, elas não podem ficar tamponadas, tapadas ali com algo que prejudique que o ar entre. Então, o ideal quando você usar um notebook, principalmente os notebooks um pouco mais antigos, e até os que estão chegando agora também, viu? Mas os mais antigos, é interessante que você não use ele em cima daquela superfície que não permita que as saídas de ar trabalhem, ó, livres. As saídas de ar fiquem livres, né, para o ar entrar ali e circular. Geralmente em cima da cama é isso. Eu vou citar um exemplo pessoal. Eu dei uma vez um notebook a meu pai, há alguns anos atrás, tem tempo isso. Na verdade eu fiz uma troca com ele, né? E só um momento, pessoal. Só vou ver aqui a minha gatinha rapidinho, que ela tá se acabando aqui. Só um momento. Pronto, pessoal, perdão. Então, há alguns anos eu dei um notebook a meu pai e ele na verdade nós fizemos uma permuta, trocamos, né? Ele comprou um notebook bonzão, grandão, depois eu digo, da HP até, tela de 17 polegadas e tal. O notebook era tão grande, pesado, que ele ficou com medo de usar. Então eu passei o meu para ele, que o meu era tela de 14, e ele queria mais para filmes, né? Ficar assistindo filmes, trabalhando de plantão, então ele pegava e ficava assistindo. Ele ficava usando na cama o notebook. De repente, do nada, ele disse que o notebook fechou a tela. Parou assim do nada. Puf, desligou. Quando a gente foi observar o que foi, ele estava usando direto na cama. O notebook superaqueceu e queimou a placa-mãe. Danificou a placa-mãe de uma maneira que ela não voltou mais a funcionar, né? Prejudicou bastante. Então, por isso que eu digo, né? E para vocês terem ideia, uma placa-mãe hoje de notebook, a depender do modelo, custa até mais de R$1.000, ou quase R$1.000. Então, qual é a ideia? A ideia é que você deixe, tá vendo aqui, as saídas de ar livres, não só as laterais, mas principalmente a da parte inferior também, deixe livre, para que o ar circule normalmente, né? Isso é muito importante. Tanto é que observe que hoje em dia se vende muito isso aqui, ó, suporte que você coloca o notebook. Esses suportes às vezes vem com cooler, com aquele ventiladorzinho, né, para refrigerar e proteger também, assim, melhorar assim a circulação de ar do notebook. O ideal é você usar isso aí, né? Apesar do notebook ser móvel, você tem que ter uma noção de que você, digamos que não vai também abusar desse equipamento, né? Principalmente da questão da estrutura dele. Bom, se você usa o notebook mais em casa, dificilmente você sai com o notebook para algum lugar. Você pode transportá-lo dentro de casa. Se você já está dentro de casa, não tem necessidade, né? Estou fazendo já uma revisão, viu, geral. Não tem necessidade de você ficar abrindo e fechando a tela dele toda hora. Se ele está dentro de casa, a gente só fecha a tela do notebook, é uma dica, né? A gente só fecha a tela do notebook quando vai levar ele para algum lugar longe. Vai ter que guardar ele na mochila, na pasta. Aí vai levar ele, aí tem que fechar a tela. Você não vai levar o notebook aberto, né? Mas dentro de casa, né? Você usa mais dentro de casa, não tem necessidade de você estar abrindo e fechando a tela dele. Você pode deslocar ele, tá ali no sofá, no seu colo. Aí você vai para a cama, aí você vai para a cozinha, vai ficar na mesa. Bom, beleza, aí você leva para lá e para cá, dentro de casa, mas não precisa fechar a tela, não precisa, tá? Outra questão, se ele vai ficar muito ali no seu escritório, por exemplo, lá no seu trabalho, ó, vou ter um notebook no trabalho e um em casa. O do trabalho, faça isso aqui, ó, ó que legal, compre esse suporte, essa base refrigerada para notebook, é perfeito, isso é muito bom, que mantém a separação dele da superfície, faz com que ele respire melhor, ok? Tá? Então, são detalhes muito importantes, e o que não fica atrás
é a questão que eu falei da bateria, né? O uso do carregador, não fica atrás não. Se fosse. Eu tô falando isso porque a gente recebe muitos notebooks aqui. Tem notebooks que a gente nem conserta, devolve. Por esses três fatores aí. 90% dos notebooks que chegam aqui são esses três problemas. Ou foi aquecimento, tá? Ou foi mau uso ao abrir e fechar a tampa aí da tela, ou bateria. Usar sempre no carregador. Tá certo, pessoal? Nós já estamos com 35 minutos de vídeo. O vídeo ficou bastante longo. Espero ter ajudado aí. Possa ser que dentro desses campos, dessas dicas que eu citei, tem várias outras dicas dentro dessas dicas. Mas eu vou deixar a cargo assim, dúvidas que vocês tiverem, pode colocar aí a pergunta, certo? Estamos aqui com humildade, certo? Nós não queremos atrair pessoas, digamos que, entre aspas aí, estudadas e tal, né? Nós queremos críticas construtivas e aceitamos essas críticas, né? E nosso objetivo é ajudar você que tem pouca vivência em informática, você que não entende, tá? Você que tem interesse. Nosso objetivo é esse, para crescermos juntos, com a base na humildade, tá bom? Então, um forte abraço aí e boa semana para todos.